Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Juízes. Se você, por algum motivo, não conseguiu acompanhar, ou não tem conseguido acompanhar, todos os nossos estudos estão disponíveis lá no YouTube também, na página, no canal do YouTube da nossa igreja, PIB Rafar. Você pode acompanhar outros estudos de Juízes e também outros estudos lá de Gálatas, enfim, outros assuntos lá também. E hoje nós vamos falar sobre dar continuidade, além de dar continuidade no nosso livro do livro de Juízes, nós vamos dar continuidade também no texto de Gideão, grande herói aqui do livro de Juízes também. Nós vimos que mais uma vez o povo de Israel faz aquilo que o Senhor reprova, faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Normalmente nós vemos Deus levantar um juiz ali em resposta ao clamor do Senhor, mas ele levanta agora um profeta que dá um sermão para o povo de Israel, dizendo: vocês me abandonaram, vocês se desviaram de mim e por isso vocês estão sofrendo agora. Mas logo em seguida, então, Deus levanta o juiz, e esse agora é Gideão, que nós vimos na semana passada, estava lá escondido no tanque de prensar uvas, malhando trigo, uma atividade. Trigo era malhado ao ar livre, mas Gideão estava escondido num tanque de prensar uvas para mantê-lo escondido ali dos midianitas. Então Deus o chama, é poderoso guerreiro, ele fala: quem eu? Um poderoso guerreiro, acho que o Senhor deve estar enganado com alguma coisa aqui. E Deus então diz: você vai enviar, você vai libertar o povo de Israel, aí eu que vou entregar os midianitas nas tuas mãos. Deus ali então responde alguns sinais que Gideão pede, não 1, 2, mas 3 sinais que Gideão pede, e antes então de Gideão liderar a grande vitória contra os midianitas, nós vemos que Deus ele dá uma primeira missão para Gideão. Antes dele libertar o povo de Israel da opressão, ele deve libertar a sua própria família, ali, demonstrando ali a causa de todo o seu sofrimento do povo, quebrando o altar de Baal, que está ali no quintal do seu próprio pai. Então ele faz isso com certo temor à noite, não sozinho, mas com 10 homens junto com ele, mas ele o faz. E a gente começa a ver aqui que Gideão, a fé de Gideão começa a ser despertada. E nós vamos ver no texto de hoje, Juízes 7, que realmente aquele poderoso guerreiro que foi comissionado pelo anjo do Senhor, ele nasce agora aqui no capítulo 7. Então vamos ver agora que capítulo 7 começa o ápice, o auge da carreira de Gideão. Pena que isso dura pouco tempo. Vamos ver depois na semana que vem. Talvez você já tenha assistido ou lido sobre a Batalha das Termópilas, ou já viu o filme Os 300, de Esparta. Durante 7 dias, os gregos, liderados pelo rei Leônidas, eles detiveram o avanço do Império Persa ali, liderados pelo rei Xerxes. É uma grande possibilidade desse rei Xerxes aqui, ele ser o marido, podemos dizer assim, da rainha Esther. Uma grande possibilidade, só para a gente poder fazer os links aqui com a história do povo de Israel. Então os persas vão invadir a Grécia, então Leônidas lidera o exército grego ali, detém ali por 7 dias os avanços dos persas. E apesar da história e do filme enfeitar bastante esse grande feito dos gregos, o exército grego não contava apenas com 300 homens, são 300 de Esparta, mas a desvantagem numérica é extremamente significativa. Conta a história que os gregos tinham 7.000 soldados, 300 de Esparta mais 6.300 dos gregos ali, contra um exército imenso dos persas. Algumas fontes aqui que eu pesquisei chega a contar com 300.000 soldados persas. Alguns jogam um pouco mais para baixo, mas a diferença é significativa. 7.000 soldados contra 300.000 persas. E os gregos, eles perderam a batalha. Vocês pesquisam isso no Google, vejam isso no filme também.
Mas na Bíblia nós encontramos um poderoso guerreiro, e com apenas agora de fato 300 homens, 300 guerreiros, com armas completamente incomuns, eles vencem uma batalha, humanamente dizendo, uma batalha impossível, uma batalha já perdida. Eles entram para essa batalha com 300 homens contra o exército imenso dos midianitas, mas diferente do que aconteceu com os gregos lá e com os espartanos, Gideão, ele vence essa batalha com apenas 300 homens. É desse soldado, desse guerreiro valente que nós vamos ver agora aqui. Nós vimos que não foi de uma hora para outra que a fé de Gideão se despertou. Isso levou algum tempo, depois de muita conversa, depois de uma missão e depois de muitos sinais que Deus pacientemente concedeu a Gideão. E nós vamos aprender nesse texto agora, de Juízes capítulo 7, que a fé, a verdadeira fé, ela repousa no poder de Deus em salvar, e não nos nossos recursos e não nos nossos próprios méritos. A fé verdadeira, ela repousa, ela descansa, ela confia, de fato, no poder de Deus em salvar. É Ele que detém o poder. É Ele que pode, de fato, nos salvar. E a fé verdadeira não repousa nos nossos recursos, aquilo que nós temos, e nem nos nossos próprios méritos, aquilo que nós somos. Depois de um terceiro sinal, foi pacientemente concedido por Deus, Gideão agora está, de fato, pronto para ir para a batalha contra os midianitas. E o que nós esperamos ver agora é, de fato, a batalha em si. Mas tem um pequeno problema com o exército de Gideão. O pequeno problema é que tem gente demais ainda nesse exército. Lá no texto, nós vemos aqui que Deus ele vai reduzir o exército de Gideão. E lá no texto, capítulo 7, de 1 a 8, os irmãos podem acompanhar a leitura bíblica, diz o seguinte, vai ser projetada aqui também, uma versão Nova Almeida atualizada. Tá? Então, se os irmãos quiserem acompanhar por aqui, pode ficar à vontade. Diz o seguinte, então Jerubaal, isto é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, do vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte, quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, nada mais, nada menos do que 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. Então o Senhor disse a Gideão, ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, esse não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas, então o Senhor lhe disse, todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões, as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele, no vale. Então, nós vemos aqui que agora parece que Deus é quem prova Gideão. O imenso exército de midianitas já estava acampado no vale de Jezreel, isso já está lá no capítulo 6. Gideão com seus 32 mil homens estão acampados no alto de uma elevação. Provavelmente Gideão conseguia ver todo o imenso exército israelita acampado abaixo ali com seus incontáveis camelos. Talvez Gideão olhasse aquele vale coberto de homens e pensasse, eu não trouxe uma foto aqui, mas você pode pesquisar isso na internet, o vale de Jezreel é imenso, é grande. Aí talvez Gideão olhasse para aquele vale enorme
coberto de homens, de soldados, e pensasse: será que de fato há alguma chance para mim? Olha o tamanho desse exército. Olha o tamanho desse exército comparado com os meus 32 mil homens. Mas nós não vemos aqui que Gideão ele não ousa pedir mais um sinal para Deus. Afinal de contas, ele já tinha pedido 3 sinais para Deus. E a batalha se aproxima e é de se imaginar que o Israel precisasse de todos os homens possíveis para derrotar os seus inimigos. Mas, no entanto, Deus manda Gideão diminuir o seu exército e não aumentá-lo. Primeiro, o exército é reduzido para 32 mil homens. Desculpa, é reduzido de 32 para 10 mil homens. 22 mil homens foram liberados porque estavam com medo. Isso era normal, a própria lei ali no Antigo Testamento, o Pentateuco já fala, todo aquele que tiver medo, não vá na batalha, porque isso pode desencorajar os outros. Agora imagine 22 mil homens indo embora com medo e ficar apenas 10 mil ali para a batalha. Em segundo lugar, o exército é reduzido de 10 mil para apenas 300 homens. Se a gente for levar em consideração isso, 300 ainda é um bom bocado de gente, né? Mas se você comparar isso com os 32 mil homens, é uma redução de 99% do seu exército. Ou seja, Gideão iria lutar apenas com 1% daqueles homens iniciais. Humanamente dizendo, Gideão estava caminhando para a morte. Mas ele, de certa forma, se lembrava: eu estou enviando você, eu vou entregar os midianitas nas suas mãos. A promessa que Deus havia feito para ele inicialmente. Eu creio que é exatamente aqui, nesse momento, que a Gideão ele começa a exibir a sua fé profunda. Quando ele confia em Deus e não nos números. Quando ele confia no poder de Deus em salvar e não nos seus próprios recursos e não nos seus próprios méritos. Essa fé, que de fato é elogiada lá em Hebreus capítulo 11, 32 a 34, a galeria dos heróis da fé aparece lá Gideão. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, lá os nossos heróis, Jefté, Davi, de Samuel e dos profetas. Olha só, os quais que por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de serem mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. É aqui que começa a nascer a fé de Gideão. Já começou a nascer antes, mas aqui que a gente começa a ver a fé de Gideão amadurecer, a ganhar força, a ponto de ser mencionado ali na galeria dos heróis da fé. Imagine você tendo uma redução dos seus recursos, aquilo que está à sua disposição em 99%. Tivemos, de fato, um pequeno vislumbre disso nessa pandemia, onde muitos tiveram salários reduzidos, talvez não digo a 99%, mas imagine os recursos que você tem humanos, 99% você tem que dar conta do recado. Seu recurso financeiro, 99% foi cortado. É isso que você tem, vá lá, eu estarei com você. De fato, precisa de ter muita fé para você ir na batalha com esses números. Deus ele queria ensinar para Gideão: sua fé repousa no meu poder para salvar. Não depende dos seus recursos e não depende dos seus méritos. Por que, afinal de contas, reduzir o exército significativamente? Nós vamos ver isso no final da nossa meditação. Mas, em segundo lugar, antes ainda da própria batalha, Deus ele confirma a vitória com Gideão. Parece que, apesar de Gideão não pedir o sinal para Deus, parece que Deus ele vê ali, falta um pouquinho ainda para Gideão de fato encarar essa batalha. E agora, não mais Gideão pede o sinal para Deus, mas Deus é que fala: Gideão, se você ainda está com medo, e pela atitude dele ainda demonstrava que ele tinha um pouquinho de medo, não é para menos, eu teria ido embora com os 22 mil, talvez. Né? Mas não é para menos. Gideão ele vai e vai receber esse sinal do Senhor.
A Juízes 7, 9 a 14 diz o seguinte: naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial, porque o entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com seu ajudante Pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas, todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. E ele dizia: eu tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda de maneira que esta caiu. Se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. E o amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo esse arraial. Deus ele fala, então, se você ainda está com medo, vá até o exército ali e escute o que eles estão conversando ali entre eles. O autor de um livro que eu estou baseando aqui para fazer essas devocionais, essas mensagens aqui, Timothy Keller, ele comenta o seguinte: quando nos achamos fracos, precisamos nos lembrar que Deus é forte. As coisas que se opõem a nós não são tão fortes quanto parecem. Ele vai dizer o seguinte: Satanás, mais forte que ele seja, ele não te obriga a pecar. Ele te seduz, mas ele não te obriga a pecar. Ele pode ser forte, ele pode ser de fato tentador ali, mas ele não vai te obrigar a pecar. As coisas que se opõem a nós não são tão fortes quanto parece. Os ídolos do nosso coração, os ídolos ali no contexto de Gideão, eles poderiam influenciar grandemente, mas eles poderiam ser destruídos. Pessoas são de carne e osso como eu, você. Mais poder que ela tenha, por mais influência que ela tenha, ela é de carne e osso, como eu, você. O que Deus mostra para Gideão aqui é que debaixo da armadura desse exército imenso está um coração trêmulo de medo. Apesar dos seus inumeráveis camelos, o coração deles está com medo. Apesar de toda aquela armadura, de toda que eles transmitiam ali, por dentro eles estavam com medo. E agora Deus fez Gideão saber o que estava no coração deles. E depois de ouvir o sonho dos dois midianitas ali, Gideão então ele se enche de coragem e parte para a luta. E agora na certeza de que Deus vai dar a vitória, essa certeza, essa confiança impulsiona Gideão de forma que agora no versículo 15 ele diz: quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou ao Senhor. Voltou para o arraial e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Agora você vê que nasceu de fato o poderoso guerreiro que estava escondido ali no tanque de prensar uvas. Depois que ele recebe esse sinal do Senhor, não porque ele pediu, mas porque Deus concedeu, ele se enche de coragem e diz: agora vamos. Vamos com tudo agora, porque agora tenho certeza de que o Senhor entregou o exército midianita nas nossas mãos. Essa confirmação leva Gideão à luta. E Deus é quem vai dar a vitória para ele. Gideão, ele começou a entender e de fato agora se apropriou da verdade de que a fé verdadeira se baseia no poder de Deus em salvar. E não nos seus recursos, e não nos seus próprios méritos. E agora então na sequência do texto, nós temos agora então de fato Deus dando a vitória para os israelitas por meio de Gideão. E o texto diz o seguinte: então Gideão repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha dentro dele. E disse-lhes: olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também.
Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam, uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército midianita começou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Isso com todo o arraial. E fugiu na direção de Zererá, até Bet-sita, até a divisa de Abel-meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Assim todos os homens de Efraim foram convocados, eles cortaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão até Bet-bara. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb no rochedo de Oreb e mataram Zeeb no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeeb a Gideão do outro lado do Jordão. Agora nós vemos de fato o poderoso guerreiro surgindo. Nós vemos aqui agora, antes de ir para a batalha, Gideão ele estabelece um plano de batalha. Primeiro, ele divide o seu minúsculo exército em 3 companhias de 100 homens. Ele fornece um equipamento para a batalha, um tanto quanto incomum, tochas, jarros e trombetas. Imagine você uma batalha, tocha, trombeta e um jarro de água. Parece mais que vai para o acampamento, parece mais um grupo de escoteiros do que um batalhão militar. Vamos lá. Tem algo interessante nessa estratégia de Gideão. Normalmente, numa batalha, os soldados usam espadas, lanças e escudos. Gideão, então, organiza as 3 companhias em lugares diferentes e estratégicos. Acompanhados e liderados pelo seu líder Gideão, eles tocam trombetas, quebram jarros e gritam. E de forma inesperada, o exército midianita, aquele imenso exército, entra num pânico total. Começaram a atacar uns aos outros, provocando uma grande confusão e uma grande debandada. E aí, então, os israelitas são convocados ali, então, a perseguir aqueles que estão fugindo, mas a vitória Deus já havia dado por intermédio de Gideão. Podemos dizer que, apesar das armas incomuns, o plano de Gideão ele foi brilhante. Você não iria para uma batalha com 300 homens com espada, lanças e escudos enfrentar aquele batalhão de gente midianita. Lembra? O local geográfico é estratégico aqui para Gideão pensar no seu plano de ação. Os midianitas estavam acampados no vale e o barulho causado pela quebra dos jarros e o tocar das trombetas ampliou esse volume, fazendo parecer que um imenso exército estava atacando os midianitas naquele momento. Talvez pelo barulho, eles foram de fato, entraram num pânico geral e começaram a atacar uns aos outros ali. Eu me lembro de uma vez, quando a gente estava no seminário, e participou de uma temporada de um acampamento, lá no acampamento Palavra da Vida, e como de costume, toda última noite tem uma brincadeira noturna. E normalmente essa brincadeira ela não está no programa ali, todo mundo sabe que essa brincadeira vai acontecer, mas ninguém sabe que hora que essa brincadeira vai acontecer, lógico, obviamente à noite, né? Ser noturna, mas ninguém sabe que horas vai ser, como que essa brincadeira vai acontecer. E nessa temporada,
obviamente a gente já sabia como ia acontecer. Às 3 horas da manhã, o pessoal da equipe lá começa a soltar alguns porteiros ali no acampamento. Quem já foi lá no acampamento Palavra da Vida sabe que ele fica num vale. Ao redor não é uma montanha enorme, mas todo o som que faz ali, ele é ampliado muitas e muitas vezes. Eu me lembro, teve uma menina, os pais eram missionários, não me lembro agora exatamente do local, mas se não me engano era numa região da África, onde constantemente essa cidadezinha, esse vilarejo, era atacado por soldados invadindo ali. O barulho daqueles morteiros a fez lembrar das bombas. Aquela menina entrou num pânico total, e ela se escondeu debaixo da cama. Obviamente ela não participou da brincadeira noturna, mas ela teve que ser acudida ali. São bombas. Bombas morteiro, não chega a ser uma bomba igual uma dinamite, mas o barulho é alto. E no vale, esse barulho amplia muitas vezes, e de fato, eu nunca presenciei uma cena de guerra, mas parecia uma. Até eu que já sabia da brincadeira, eu fiquei com um certo temor ali. Imagine como foi isso na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, enfim. Porque o vale ampliou todo esse barulho. O plano de Gideão foi brilhante. Ele tinha poucas pessoas, eles tinham poucos recursos, mas os recursos que ele tinha, ele usou de forma muito sábia para bolar todo o seu plano ali, para fazer com que 300 trombetas, se tocadas aqui ao ar livre, num lugar aberto, não ia fazer tanto barulho assim, mas no vale, esse barulho ia ser ampliado. De 300 ia parecer que tinha 300 mil homens ali correndo atrás deles. Isso fez que aqueles corações que já estavam com medo entrassem num pânico total. Pensasse agora imagine, eu também uma outra cena interessante, isso acontece comigo agora, não estou despertado às vezes com bombas, obviamente, mas eu sou despertado muitas vezes com gritos de criança. E a minha esposa sabe, essa aqui ela poderia confirmar, mas às vezes eu estou naquela fase do sono um pouquinho mais leve, e aí a Esther, ou o Davi, ou o Lucas, enfim, começa a chamar papai. Aquele berro assim, enorme, porque teve um pesadelo, alguma coisa do tipo. Eu levanto da cama assim, eu nem sei onde eu estou indo, eu acendo luz errada e bato trombo na porta. Imagine esses midianitas sendo acordados, despertados com esse som dessas trombetas e correndo agora desesperadamente para tentar salvar a sua vida e não sabendo reconhecer que o seu aliado a pessoa que está ao lado ali é o seu aliado e não é o seu inimigo. Então, confusos, eles começam a se matar um ao outro ali, e os que não morrem são postos em fuga porque acham que tem um exército imenso atacando eles. E, de certa forma, isso é interessante. E a estratégia foi de Gideão. Não vemos no texto aqui que foi Deus que orientou Gideão para usar, de fato, essa estratégia. O que Deus fez, ele foi criar a oportunidade para Gideão. Você tem gente demais. Reduza esse exército. Reduz mais uma vez. Agora você tem esses 300 homens. Mas Deus não dá o direcionamento para Gideão. Faça isso, 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 aquilo. Mas Gideão simplesmente parece aqui, tudo indica no texto, é que Gideão é quem bola toda essa estratégia para a batalha. E Gideão, de fato, nós vemos aqui, de fato, ele é um poderoso guerreiro. Com 300 homens, como diz lá em Hebreus, pôs em fuga exércitos estrangeiros. Mas no fim das contas, é Deus quem deve ser louvado. Gideão de fato entendeu que a minha fé repousa no poder de Deus de salvar, e não nos meus próprios recursos ou méritos. Foi Deus quem despertou a fé de Gideão, foi Deus quem o capacitou, foi Deus que lhe deu as circunstâncias para que Gideão pudesse lutar, da mesma forma conosco. Deus nos chama para a salvação, Deus nos concede dons para trabalharmos na sua obra e nos apresenta circunstâncias que nos permitem usar esses dons de acordo com nossa inteligência, de acordo com a nossa capacidade. Nós recebemos tudo de Deus para exercer de forma livre, espontânea, louvor a Deus, seu povo, a edificação do seu povo.
Irmãos, Deus ele pode fazer tudo sozinho. A história, um pouco mais adiante, se eu não estou enganado, foi com o rei Ezequias. Um anjo do Senhor matou 185 mil soldados estrangeiros. Simplesmente, eles abriram os portões da cidade. Estava tudo morto. Deus ele pode fazer tudo sozinho. Mas na sua infinita sabedoria, Ele nos chama, Ele nos capacita e nos usa para realizar a sua obra no mundo e na vida de outras pessoas. Deus ele poderia fazer tudo isso sozinho. Mas Ele levanta alguém como eu, incapaz, fraco, falho, muitas vezes duvidoso, pecador, para realizar a sua obra nesse mundo. Deus chama cada um de vocês, irmão. Capacita com os dons. Gente, talvez muito mais capacitada que nós. Coisas que os anjos poderiam fazer muito melhor que a gente. Mas lembra, Deus é mais sábio do que eu e do que você. E na sua infinita sabedoria, Ele delegou essa responsabilidade para mim, para você. Pensa no próprio Senhor Jesus Cristo. Pensa que você é o grande responsável de propagar o maior produto do mercado. Expandir esse produto. Jesus, quem você chamaria, né? Ser parte. Eles que você julga ser mais capacitados. Pensa em Jesus, durante 3 anos que ele esteve aqui. 3 anos não, né? 3 anos de ministério. Ele chamou 12 apóstolos. Com certeza, você olha aos seus olhos, vou chamar Pedro, lá na frente um dia vai me negar. Vou chamar um Judas que vai me trair. Vou me chamar um cobrador de impostos, alguém que é rejeitado. Eu vou chamar um Simão, que é um guerrilheiro aí, colombiano. Nada contra os colombianos, mas contra os guerrilheiros colombianos ali. Faca nos dentes, e vamos para cima, vamos matar, vamos conquistar isso. Olha as pessoas que Deus escolheu, que Jesus escolheu, para dar continuidade ao seu ministério depois que ele partisse. Eu chamaria alguém doutor da lei, conhecedor do Antigo Testamento, alguém instruído. Olha quem Deus chamou, quem Jesus chamou. E olha o resultado. Aqui estou, aqui estamos nós, eu e você. O Evangelho continua propagando. Por pessoas simples, pessoas incomuns. Tudo isso para nos ensinar aqui a fé em salvar. A fé repousa no poder de Deus e no salvar. E não nos meus méritos, não nos meus próprios. Partindo para a nossa conclusão, voltando para aquela pergunta inicial, por que Deus reduz significativamente o exército de Gideão? Que a glória para essa vitória deveria ser totalmente dele. E o próprio texto, em Juízes 7:2, já encontramos a resposta. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você. Para eu entregar os medianitas nas suas mãos, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Por meio dessa vitória, ou o povo de Deus vai exaltá-lo pela vitória, ou ele vai exaltar a si mesmo. Imediatamente após a vitória, o povo, o exército e o próprio Gideão, quando se lembrassem dessa vitória, eles deveriam pensar no seguinte: a vitória foi de Deus e não minha. A minha parte foi apenas confiar em Deus e obedecê-lo. A glória é dele. E eu, apenas o meu privilégio de ter sido chamado para participar do que Deus estava fazendo. Depois dessa grande batalha, depois dessa grande conquista, essa grande vitória, Gideão e os soldados que estavam com eles deveriam se lembrar: a vitória foi Deus. Humanamente falando, gente, isso era impossível para mim e para você.
O que apenas coube a mim foi confiar em Deus e fazer parte do plano que é dele. Eu só fui o privilégio de participar, de ter sido chamado e participar daquilo que Deus já estava fazendo. Grande lição que nós aprendemos aqui com Gideão é que a salvação é um ato da graça de Deus e não alcançada pelos nossos próprios méritos. A salvação é um ato da graça de Deus. E ela não é alcançada pelos nossos próprios recursos e pelos nossos próprios méritos. É isso que nós encontramos lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Que pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Mas que a glória seja toda de Deus. Vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vocês. Mediante a fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Da mesma forma que os israelitas e Gideão não deveriam se vangloriar pela vitória. Então, para deixar evidente que a vitória foi de Deus, 32.000, apesar de ser uma desvantagem grande ainda, Deus disse, é gente demais. Vocês ainda podem se vangloriar, dizendo que foi a sua mão que conquistou. Da mesma forma, a salvação, nós devemos entender que a nossa fé em Cristo repousa no poder de Deus em salvar, e não nos nossos próprios méritos ou nos nossos próprios recursos. Você não recebe a salvação por merecer, mas apesar daquilo que você é e daquilo que você faz. Sua salvação depende do poder de Deus em salvar, e não nos seus próprios méritos. Paulo diz claramente aqui, para que ninguém se glorie. Gosto de usar uma ilustração. Imagine que você está em alto mar, você está se afogando. Você já conhece um pouco essa ilustração. Está se afogando lá em alto mar, se debatendo ali, não consegue, levantando, puxando o ar ali, cada vez mais vendo que sua vida está por um fio ali. De repente, alguém chega, pega você, seus braços ali, pescoço ali, te leva até a praia, e você ainda meio desacordado, é recebido ali uma massagem ali no seu peito, respiração talvez boca a boca ali, você ofegante ali, e agora que está em terra firme, não está mais naquele meio do mar, está em terra firme, você se levanta, tem um monte de gente olhando para você, porque é isso que acontece na praia. Né? Um monte de gente olhando para você e, ao invés de muita gente estar envergonhada, é por um mico que eu paguei. Essa pessoa se levanta e bate no peito. Eu sou o cara. Está vendo como eu gritei ali? Nossa, se eu não tivesse gritado ali, salva-vidas não teria me escutado. Ninguém grita como eu. Faz sentido uma coisa dessa? Qual que é a lógica dessa situação? Aquele camarada que foi salvo, ele chegar naquele salva-vidas e abraçá-lo ali. Cara, eu devo a minha vida para você agora. Você me salvou dali. Se não fosse por você, cara, eu estava lá no fundo do mar agora morto. Não faz sentido nenhum. Chegar lá no céu, bater no peito e falar, tá vendo como eu gritei? Grito muito. Se não fosse o meu grito, Deus jamais teria escutado. Isso que é salvação pelas obras. Para que ninguém se glorie. Mas que a glória seja do nosso Salvador. Que a glória seja do nosso Libertador. Porque, afinal de contas, quando achamos que merecemos o crédito por nosso próprio resgate e libertação, nós roubamos de Deus a exaltação que Ele merece. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Chegar lá no céu, independentemente de quando você se converteu, daquilo que você fez no passado, antes da sua conversão, todos nós chegaremos no céu. Daremos glória apenas a Cristo. Somente Ele, por meio da sua obra, nos levou até onde?
nós chegamos até o céu. Que nós não merecemos. Nós éramos incapazes. Mas se não fosse por Deus, nós estaríamos perdidos. Completamente perdidos. E assim como serve para Gideão, esse ensinamento serve para nós também. A fé repousa no poder de Deus em salvar, e não nos nossos próprios recursos, ou não nos nossos próprios méritos. Para que a glória seja exclusiva e unicamente ao nosso libertador, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Assim também, na nossa caminhada cristã, nós continuamos vivendo pela fé. Paulo diz isso. Vivo pela fé no Filho de Deus. Não só fui salvo pela fé, mas eu vivo pela fé no Filho. Toda a capacitação que você tem hoje, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, pela graça de Deus. Você não vai ser mais santo pelo seu próprio recurso. Vai ser mais santo pela dependência do poder de Deus e do Espírito Santo. A igreja não vai avançar pelos seus próprios recursos materiais. João, 1 João, se não me engano, vai dizer que todo aquele que tem a Cristo vence o mundo. E esta é a arma, alguma coisa assim, que vence o mundo. A nossa fé. A igreja não deve ser conhecida pelos tantos recursos que ela tem, por tanto de pessoas que ela tem, mas pela fé. Essa fé vence. Porque essa fé repousa no poder de Deus salvar, e não nos nossos próprios recursos ou nos nossos próprios méritos. Vamos orar?